Acho que vamos dar andamento. Então, mais uma vez, boa noite. Sou o João Pedro. Fui convidado aqui pelo maestro para falar de futebol no seu estado puro, como diz o Luís Freitas Lobo. E pronto, e vamos tentar criar aqui algum conteúdo e tornar uma conversa sobre futebol agradável. Isto é a primeira vez, isto é um experimento, portanto, se alguma coisa correr mal, estamos aqui para assumir, nós, eu e o Afonso e o maestro. Não esquecer, estou-te a ver, Afonso, tem calma. Não esquecer do desafio que está a decorrer. Há um post no perfil do maestro com uma recompensa, ou seja, benefícios exclusivos para a comunidade do maestro. Só tem que acertar no desafio, e eu acho que é o primeiro a acertar, vence esse desafio e recebe a recompensa. Vou então aqui convidar a estrela maior. Onde é que ela anda? Está aí o homem. Como é que é, grande? Então, boa noite. Como é que Está estamos? tudo? Boa noite. Tudo bem? Está tudo. E contigo? Também, pá, aqui em Londres agora, um Ah, frio. é? Estás no frio? Na Polónia quentinha. Estou. Na Não, na Polónia Polónia é quentinha. top, na Polónia é top, na Polónia é top. Estás a gostar da experiência? Estou. Opá, é uma realidade completamente diferente Mesmo daquilo para que... ti, não é? É a tua Sim, experiência, é a sim. primeira experiência fora, não é? Primeira experiência fora, sim. Uma pessoa nunca sabe o que é que lhe espera ou o que é que poderá acontecer. Mas está a ser bom. Para a primeira experiência estou a gostar, uma realidade O clube também diferente. é bom, não é? O Com clube também muitas é bom. condições, com muitas condições, competições europeias. Está a ser bom, está a ser positivo. Sim. Já lá vamos. Assim, acho que vamos agora aqui, se calhar é encerrar aqui o tal desafio e dar início à nossa conversa. Já sabemos que temos um tema mais central, não é? Claro, claro. E acho que dou por encerrado. E vamos, pronto, acho que a resposta era o Japão. Acho que, acho que deve ter havido gente a acertar. E pronto, e vamos falar do Japão por causa do percurso que eles fizeram no Mundial, não é? E também tu recentemente tiveste uma experiência na seleção, contra a seleção do Japão também, e, e é por aí vamos aqui falar um bocado da filosofia do Japão e tudo isso, um pouco, transmitir um pouco o nosso conhecimento. Um, não sei se queres dizer assim alguma coisa que te venha já à cabeça do jogo com o Japão. Não sei Olha, se. eles surpreenderam muito, sabes? O Mister tinha-nos avisado por acaso que até agora iria ser a melhor equipa que nós iríamos enfrentar. O nosso grupo de qualificação, digamos, não era o grupo mais difícil do mundo, mas também não era o grupo mais fácil, digamos assim. Mas o Japão realmente eu nunca pensei, porque nós nesse estágio nós tivemos dois jogos amigáveis, um contra a República Checa e um contra o Japão. E eu não tinha conhecimento nenhum das duas equipas. Inclusive eu tinha falado com alguns colegas de equipa a dizer que eu achava que o jogo, digamos, mais difícil iria ser a Seria com República a Checa. República Checa. Seria com a República Checa. Mas não, foi completamente diferente. Depois, o primeiro jogo foi com a República Checa, depois fizemos a análise ao Japão. O Mister avisou-nos que realmente iria ser o jogo mais difícil que íamos apanhar. Fizemos a análise e surpreendeu muito. A maneira como eles jogam, a maneira como eu gosto do futebol, e como eu vejo o futebol, porque toda a gente, ou melhor, praticamente todas as pessoas veem o futebol de uma maneira diferente.
Eu gosto de ver o futebol com o futebol no seu mais estado puro, digamos assim, com passos curtos, o habitual, ou como se costuma dizer, o tiki-taka, é o futebol que eu mais adoro. E o Japão, realmente, eu nunca pensei que pudessem ter esse futebol, ou seja, o guarda-redes, para tu teres um bocadinho também de, se calhar, de noção, o guarda-redes fazia tabelas com médio defensivo dentro da área. Ou seja, tu em Eles Portugal, pagaram o campo todo, então. Pagaram para tu em, jogar no campo todo. tu vês isto, se calhar tu vês um guarda-redes a arriscar uma bola entre linhas, e vejo o treinador logo a dar na Com as mãos na cabeça, a dizer que tem cabeça. claramente, claramente. E lá está. Uma coisa é sair a jogar e ter qualidade de saída, outra coisa é o risco, Uma não é? tabela. Sim, e fazer Exatamente, outra coisa é o uma risco. tabela não é uma coisa muito, não é uma coisa muito normal, especialmente, ou melhor, é normal no futebol, mas não um guarda-redes fazer uma tabela com um número 6. Claro, claro. Mas houve, ou seja, foi uma tabela que houve eliminação de jogador, ou seja, vocês foram pressionar e toca e saiu a jogar, Sim, sim. saiu da pressão. Vocês Nós, tentaram nós, pressionar. sim, nós no Sub-21 o Mister maioritariamente às vezes joga em um 4-4-2 Losango. losango com os dois pontas. Eu nesse jogo comecei no 11 e fiz a posição 10, né, atrás dos avançados, e fui eu que iniciei a pressão. Quando a bola sai para o guarda-redes, fui eu que iniciei a pressão. E lá está, eu nunca pensei que eles sabia, e o Mister avisou, e nós vimos a análise do vídeo que eles jogavam bem, realmente era a melhor equipa que queríamos enfrentar. Mas nós também, digamos que nós temos uma equipa fantástica, não é? Com, Sim. com, com Não, jogadores. a situação é mesmo essa, é que lá está, nós enquanto jogadores, se calhar eu mais um bocado que tu, porque é como estavas a dizer, a tua primeira experiência fora é agora, mas há países que se trabalha muito bem e nós às vezes nem temos noção. E, hum, e pronto, e o Japão de certeza que deve ser desse estilo, deve ter umas condições fantásticas para os jogadores poderem se desenvolver, porque lá está, onde há dinheiro há sempre melhores acessos e melhores infraestruturas e mais qualidade no fundo. Um, e depois, se calhar, a disciplina também deles e tudo. Sim, Também sim, 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 a sim, sim. coragem deles fazerem essa tabela, por exemplo, essa situação. Acho que, pá, lá está, acho que é de valorizar. Eu também gosto do futebol como tu estás a ver, um bocado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas sim, acho que eles aí, além do risco, tiveram a coragem de o fazer, e não é, isso é o mais difícil, não é? Claro, claro. Lá está. E para tu teres uma noção só, se tu fores ver ah, a nossa equipa ou melhor, digamos, os últimos estágios do Sub-21, a equipa que tem jogado, a equipa, não é a equipa, digamos, a equipa toda, os 20 que são convocados, e foram convocados em vários estágios, nem são sempre os mesmos, mas se tu vires, pá, se calhar temos, não sei, mas 12, 13 jogadores nos melhores campeonatos da Europa, se calhar, não sei, Hum, não, Muito ou seja, provavelmente, sim. e que jogam competições europeias, se calhar até são mais, não sei. E depois os melhores jogadores, que depois, eu até falei sobre isso com o meu pai, os melhores jogadores do Japão, ou aqueles que se destacavam mais, jogam nas equipas, nem jogam nas equipas deles, e as equipas deles estão para descer na primeira liga do Japão, ou seja, Pois, lá uh, está, é isso mesmo. Nós às vezes nós pensamos só que o futebol está centrado aqui na Europa e não é verdade. Não é verdade porque eu também estive nos Estados Unidos e também tinha uma ideia de que não, pá, não era pelo dinheiro e no entanto eu chego lá e jogo contra um Alphonso Davies, por exemplo, que estava no Vancouver com 16 anos, já jogava na equipa principal e outros exemplos que agora aparecem. Sei lá, um avançado, salvo erro, que é o Pepe também, que é muito novo, acho que também farta-se fazer gols de avançado. Acho que é bom jogador também. E, mas surpreendeste muito lá com o campeonato? opá, não, em termos de jogar, não, surpreendi-me mais foi pelos jogadores em si, porque, ou melhor, o que é que me surpreendeu? Infraestruturas, top, do melhor que há. Condições, tu chegas lá, só tens de te preocupar com jogar à bola e mais nada. Tudo se resolve, o teu team manager está
Já está tratado de um problema que tu ainda nem o encontraste, já está a tratar dele. E foi nesse aspecto top. Agora, o passo seguinte era e é realmente eles levarem para lá treinadores de qualidade. Porque quem ganha campeonatos lá não é quem tem a melhor equipe. Nós, na altura, tínhamos uma equipa com grandes nomes, até inclusive o Ibra, e nem os playoffs fizemos. Porquê? Porque há depois o complemento, tens de ter um líder que perceba e que te ensine as coisas. Às vezes eu tinha os meus centrais, eu fui para lá como número 6 na altura, e eu tinha os meus centrais sem bola, às vezes mais largos do que a área, do que o tamanho da grande área. Portanto, imagina o espaço que era para cobrir. Claro. E pronto, se tu reparares, quem ganha os campeonatos ou é um treinador europeu ou com experiência europeia, porque aqui nesse capítulo, sim, se calhar somos mais desenvolvidos, principalmente do que lá, Sim, 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 sim. de lá nos Estados Unidos. Não quer dizer que haja exceções, obviamente. E quem ganha lá geralmente é treinadores com experiência europeia ou que já estiveram com alguma equipa técnica que trabalhou na Europa ou que, pronto, para aprender e ganhou essa aprendizagem, essa experiência e consegue Certo. adaptar-se e criar a sua ideia de jogo. Mas lá está, é isso. Tipo, nós aqui, no caso do Japão, também eu acho que sofremos um bocado desse complexo ou Sim, dessa sim, 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 sim. que basicamente só na Europa é que se joga bem e depois é o Brasil e a Argentina do outro lado do mundo e já está, não há mais nada. E no entanto eu não concordo e até o Japão no Mundial provou isso, não é? Porque Sem dúvida, apesar sem de não dúvida. ter, apesar de não ter conseguido controlar o jogo com a bola, como nós estamos aqui a valorizar e como o Sub-21 contra vocês o fizeram, Certo, 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 certo. conseguiram ganhar a Espanha e a Alemanha. E não é, não é qualquer Não seleção é, que não faz, é, que não é. faz isso. Não é? É porque há talento também do outro lado. Claro. Não é? E ganhar, e lá está, este Sub-21 do Japão ganhar a uma equipa, uma seleção que eu já vi jogar, toda a gente viu jogar, aliás, tu sabes, eu já joguei com o Dantas e com o Quaresma e nós falávamos muito e eu sei que vocês quando iam lá, vocês divertiam-se e jogam realmente bem, toda a gente vê, e para eles vos ganhar, e tu estás-me a dizer que eles controlaram o jogo, isto deve ter sido uma equipa mesmo espetacular de se ver a jogar. Lá está, tu nunca estás à espera, apesar do Mister, volto a referir, do Mister ter avisado e termos analisado o jogo da melhor maneira, tu nunca estás à espera que uma equipa tenha essa personalidade contra uma equipa, lá está, contra a nossa seleção, que é Claro. sempre um nome elevado e que as outras seleções, sem ser aqueles candidatos a ganhar coisas, se calhar É, põem-se todos com linhas baixas, não é? claro, é quase como se fosse até uma falta de respeito, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Às E vezes, exatamente. Eu estive, como tu sabes, e passei 2 anos na Bessada e quando jogas contra os grandes, digamos, nessas equipas que lutas pela permanência, é quase impossível tu pressionares alto ou teres algum treinador que te vá que dizer tem para tu essa pressionares coragem. alto. E que tem essa Exatamente, coragem. exatamente. E o Japão fez isso contra nós, fez muitíssimo bem. Sem bola eram muito agressivos, mas surpreendeu muito foi com a bola, foi com a bola. Acho que é uma realidade diferente daquilo que foi a seleção A no Mundial, a seleção A do Japão. Apesar do Japão ter ganho, ter se qualificado naquele grupo de gigantes, não é? Era um futebol diferente, um futebol atrativo, como eu te disse, mas lá está, apesar de tu treinas uma equipa, és treinador de uma equipa, sabes que os teus jogadores têm muita qualidade, mas vais jogar contra uma seleção, não vamos falar Portugal, mas vais jogar contra um Brasil ou contra uma Espanha, uma Argentina, e tens uma seleção inferior, ou falaremos de clubes, tens um clube inferior, vais jogar contra um clube grande. Apesar dos teus jogadores terem muita qualidade, tu irias pressionar alto, tu irias ter risco na bola de saída, tu irias ter Claro. risco na saída de trás, e é isso que nós temos que valorizar. E depois tu olhas para esses jogadores e tu pensas, jogadores fantásticos, adorei, pá, sabes, lembraram muito o Morita, lembraram muito os de meio campo, lembraram muito a maneira como o Morita joga, porque eu adoro o Morita a jogar, acho que Sim. é um jogador Muito fantástico. bom. Muito bom. Agora imagina uns Moritas assim a jogar, estás a imaginar?
Não deve ter sido Eh, fácil. Opa, e tu teres risco, lá está, foi como eu te disse há bocadinho. Uma coisa é teres qualidade de saída e quereres sair a jogar, outra coisa é teres risco, são coisas diferentes. E teres Claro. risco tens que ter personalidade para isso. Mas tu achas que, e tu é que jogaste contra eles, achas que se fosse num contexto de competição, não num contexto de amigável, achas que eles o fariam de igual forma? Eu ia falar sobre isso. Acho que lá está, uma coisa é tu ter jogos de preparação em que tu te preparas e arriscas fazer de uma maneira porque estás num jogo de preparação, um jogo amigável. Arriscas o risco, digamos assim, de sair de trás. O guarda-redes a meter passe entre linhas, o guarda-redes a sair a jogar, o guarda-redes a fazer tabelas. Os de meio campo não batem uma bola. Tu vês que isso não dá, tu preparas depois as coisas de outra maneira. Agora, numa competição a sério, fazeres isso, claro que é diferente. E eu não sei se realmente eles fariam isso ainda por cima contra nós ou contra uma seleção candidata, não é? Sim, é isso. Isso irá sempre ser uma questão, mas também lá está. Um jogo amigável serve mesmo para isso. É para tu poderes pôr estas ideias e estas coisas à prova. E, na verdade, Exatamente. se funcionar em um contexto de jogo amigável, muito provavelmente também irá funcionar em contexto de competição, Claro. digo eu. Sim, Um, sim, 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 sim. e como é que eles eram fisicamente? De estatura, já disseste que eles eram intensos, eram agressivos. Um, o que é que tens a dizer sobre isso? Olha, eles não eram grandes. Nós no jogo anterior jogámos contra a República Checa, que eram todos de 1,80 m para cima, uma equipa muito alta, e o Japão não era. Ou seja, nós em Portugal, por vezes, eu não digo treinadores, mas digo as pessoas que estão à volta de futebol preocupam-se muito com o corpo do jogador e lá está. Hoje em dia há muito mais atletas do que jogadores de futebol. E eu Sem acho que dúvida. isso é muito importante. Acho que isso é muito importante. Mas eu dou-te um caso específico. Não sabia nem sei se é de falar sobre isto, mas vou-te dizer. Eu dou-te um caso específico que tu jogaste com ele, que é o Dantas. Claro. Uh, para mim é o estado de jogador de futebol, é a maneira como ele encara o jogo, como ele joga. Eu adoro o Dantas a jogar. Sim. Já disse isto várias vezes, até Eu gosto, publicamente. eu gosto de jogadores inteligentes. O Dantas é esse jogador. Sabe o que fazer com a Sem bola, dúvida, sabe sem dúvida. o que fazer sem a bola e percebe muito de futebol. E Percebe, percebe, percebe. apesar da idade que ele é da tua idade, mas ele já apresentou uma maturidade muito acima da média. Sim, No sim, entanto, sim, lá sim, está, sim. é muito franzininho, franzininho. E há uma coisa que ele perde, e isso é inequívoco, que é nos duelos físicos. Isso aí ele perde, mas Claro. no restante bate-se com todos. É muito, muito inteligente. Eu Não, é gosto muito de muito jogadores inteligente, é inteligentes. muito bom. Lá está. Esse jogador, e estava a ir buscar este exemplo para te dar em relação ao Japão, porque o Japão era uma equipa que não era de estatura alta, digamos assim, e a maneira como jogavam realmente surpreendeu-me bastante pela positiva. Acredito que na fase final agora do europeu, o Mister até disse que não havia nenhuma equipa de nível, um nível que nós enfrentámos com o Japão, não havia nenhum nível inferior a esse, ou seja, o nível vai ser muito bom, o nosso já o é e vai ser muito bom. Mas lá está, o Japão surpreendeu muito pela positiva, estatura baixa, joga futebol e esse caso que eu agora que te dei do Dantas, lá está, os melhores jogadores lá não jogam numa permanência de uma Liga do Japão. Depois tu tens exemplos do Dantas que se calhar em equipas de permanência em Portugal que optam por um jogo mais defensivo, ele também se calhar não tem muito espaço, nem muitas oportunidades. E depois vai Sim, para uma equipa lá fora que luta para ser campeão e luta pelos objetivos onde se tem a bola e já joga. Ou seja, como é que nós conseguimos explicar isto? não, mas exatamente é mesmo isso. O Dantas há aqueles jogadores de equipa grande e há aqueles jogadores que jogam em qualquer contexto. E o Dantas para mim, é um jogador de equipa grande. Não quer dizer que não tenha capacidade para jogar numa equipa mais pequena, porque há equipas pequenas que com bola assumem. Por Claro, exemplo, há claro. uns anos atrás, o Rio Ave. O Rio Ave, eu digo equipa pequena, nem gosto de dizer isto, mas era uma equipa mais pequena do que os três grandes, né? Eu estou-me a referir a isso. E então o Rio Ave do Miguel Cardoso, acho que tu te recordas, jogava muito bem à bola e tinha quase sempre superioridade na posse, por exemplo. Sim, Um, sim, 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 sim. e o Dantas é aquele jogador que se identifica muito com esse estilo de jogo, com um jogo de posse.
Só que, no entanto, como ele tem andado emprestado, foi o que eu lhe disse até quando ele veio para. Tivemos uma conversa e eu disse-lhe: isto pode correr muito bem, porque também vais ganhar outras competências que tu não as tens, se calhar, e aqui é um contexto que te vai dar essas coisas. E ele teve momentos em que jogou, outros que não jogou, e se calhar se eu fosse treinador, obviamente, é como nós estamos aqui a falar, gostamos deste tipo de jogadores, e se calhar se eu fosse treinador, se calhar ele jogaria. Porque Claro, claro. uh, agora teria que ter alguém ao lado, se calhar, Para suportá-lo. para suportar aquilo que ele não te dá aqui nos duelos. No entanto, com bola e mesmo sem bola, porque depois nós dentro de campo também comunicamos, não é? E vai para ali, vai para lá, pressiona agora, não vais, essas coisas, e ele vê Certo, muito bem. certo, certo. E ele é muito inteligente e vê muito bem. E agora está num pau e tem jogado, porque lá está, é um contexto que o permite, que esconde essas debilidades que ele tem, porque, pronto, pá, é normal, não é? Toda a gente, todos os jogadores têm pontos fortes e pontos fracos, e o dele, sem dúvida, é o aspecto físico. Eu Mas, ouvi mas ele agora, já não está. sei quem é que foi, ouvi agora um- uma pessoa a falar, a dizer que o jogador revelação tinha sido Dantas, mas até agora, até dezembro, Eu que o acredito, jogador. eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu joguei com o Dantas, tu jogas com o Dantas na seleção, e tu conheces bem e sabes o potencial que ele tem. Claro. E há muitos jogadores assim, há muitos jogadores que às vezes é preciso questão da oportunidade no contexto certo, porque não é só Claro. questão da oportunidade, porque tu, às vezes, digamos que tu tens a oportunidade e não cumpres, já não serves. Se calhar tu tens que Sim, entrar e no não é. contexto certo, Sim, não é? exato. Não, o contexto é muito importante. O contexto é muito importante. Se calhar o contexto até é mais importante do que se calhar a própria equipa, não é? Exatamente, E, sem dúvida. e é mesmo isso. Não sei se queres falar mais alguma coisa aqui da situação do Japão fisicamente. Estás-me a dizer que eles eram baixitos, mas Sim, lá está. estava-te a referir isso, que surpreendeu-me. Porque lá está, como eu estava-te a referir em Portugal, há equipas que por vezes surpreendem, não é? E tu dizes, e tu lembras, e não sei, claro que tu te lembras, o futebol do Passos Ferreira na altura com o Pepa também era muito atrativo, ou quando se qualificaram para a Conference League. Sim, sim. E lá está, Duas nós, épocas, nós talvez. gostamos desse tipo, nós gostamos desse tipo de futebol, e eu gosto desse tipo de futebol, e acho que tu para dares o salto e como treinador para conseguires ir para outro patamar, acho que tens de mostrar de alguma maneira. Convido para treinadores que Tens, têm tens que, ideias diferentes. exato, tens que mostrar a diferença. Tens que dizer, Hum, tens que ter alguma coisa que te diga, que te faça sair da vista. Não só os resultados, mas se calhar a forma como tu jogas. Porque hoje em dia, felizmente, e para isto é que também serve aqui o projeto do Maestro, as pessoas já começam a perceber mais um bocado de futebol, não é? E isso permite que depois tu possas valorizar certas coisas que até agora nunca valorizavas. Por exemplo, essa tua questão de serem a jogar. Antigamente era bola na frente e vamos lá, não é? claro, E, claro. e, e agora se calhar já não é tanto assim. As pessoas já, porque é que os estes estão à toa? Isto se calhar portanto, isto agora, eu costumo dizer que agora, mais do que nunca, temos todos um bocadinho de treinador em nós. E, Sim, eh, sim, e sim, sim, mesmo, sim. e mesmo as pessoas que não estão dentro da bola, dentro do futebol, também já estão nesse sentido. Claro. O que é que eu te ia perguntar mais? Quando é que tu sentiste, estavas no jogo, e quando é que tu sentiste que este jogo ia ser muito difícil? Estavas-me a dizer que o Rui Jorge Alves tinha alertado, mas lá está, tu próprio disseste que não tinhas, pá, que pensavas que eles vos iam respeitar mais. Quando é que tu sentiste que isto realmente vai ser mais difícil do que eu estava à espera? Porque nós tivemos ali um momento, nós somos uma equipa que por norma pressiona sempre muito e durante os 90 minutos somos muito intensos a pressionar, queremos a bola, lá está, quando temos a bola preservamos esse aspecto do jogo e quando não a temos tentamos procurar a ter. E houve ali um momento que até o Missa nos disse e nós olhamos para os outros e baixámos as linhas, algo que ainda não tinha acontecido.
E foi aí que eu senti que realmente ia ser diferente daquilo que teríamos apanhado até agora. Claro. Quando baixámos as linhas contra, digamos, e se eu tiver, as pessoas provavelmente quase ninguém conhece o Japão de sub-21, digamos. Claro. Quem não viu o jogo contra Portugal ou não conhece e eu não tinha conhecimento. Vais já contra um Japão, tu pensas que vais dominar o jogo de início ao fim, não estás preparado, ok, o Mister avisa-te, é a melhor equipa que enfrentamos até agora, muito bem, ok. Mas tu pensas sempre que realmente és Vai ser superior aos superior. outros ou qualquer momento do jogo as coisas começam a desenrolar-se. E tu pensas isso, não é? E às vezes é um erro tu entras nesse pensamento, mas é o normal de um jogador. E quando nós baixámos as linhas nesse momento, aí no, até comentei com o Dantas, estava a jogar a 6, temos que baixar um bocadinho mais porque realmente não estamos a conseguir. E às vezes nem é problema tático, é valorizar É aquilo que o adversário mérito faz. deles, claro. Sim, 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 sim. Exato. E senti muito, muito mérito deles, muito mais do que mérito nosso. Acho que isso não tem nada a ver. Acho que temos que dar valor às equipas que tentam jogar, que tentam mostrar algo diferente do que tu disseste há bocadinho. E lá está. Foi nesse momento onde baixámos as linhas que eu senti, olha, agora realmente estamos a apanhar uma equipa que sabe o que está a fazer. Exato. Olha, tenho aqui gente a perguntar para falarmos do Fábio Silva. Não sei se queres dizer alguma coisa do Fábio Silva. Eu, o Fábio Silva, só conheço de ver jogar na televisão. É Parece-me um um palhaço. ponta-lança. É um palhaço. Não, mas ele, como jogador, ele, opá, a mim parece-me um jogador super agressivo no ataque à baliza. Tem golo com ele, o miúdo. Sim, sim, E sim, 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 sim. É muito agressivo com a bola, é muito agressivo nos movimentos à profundidade. Ahm, Pá, eu tive com ele na formação, 2 ou 3 anos, foi ele na minha época dos Júniors, ele ainda era juvenil, ele fez 40 e tal golos. Foi aí que deu o salto para a equipa principal, estreou-se muito cedo. Pá, mas lá está, é um jogador que quando tem oportunidade faz golo. Tem muito golo, é muito preocupado com isso. Por vezes pode prejudicá-lo um bocadinho, mas ajudou em todos os aspectos. Estás a perceber? claro, não, Porque hoje em dia e sempre foi. O golo é a coisa mais importante e é a coisa mais sim, valorizada. sim, 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 sim. E ele é um jogador que quer sempre mais, faz um, quer outro. Tu por vezes as pessoas muito dizem que um avançado tem que ser egoísta e que tem que procurar isso. E o Fábio, não digamos Tem, tem esse que é egoísmo, não completamente. é? Tem esse egoísmo, certo? Tem esse egoísmo que é muito bom para ele, porque lá Claro, está, não, é ponta de lança. E ponto tu como final. 10 e tu o Fábio, eu adoro jogar com o Fábio porque tu quando estás a jogar na posição 10 o Fábio percebe muito bem os movimentos e consegue ficar muitas vezes isolado e às vezes Está aí ele, nós o olhamos, homem. agora já não posso estar a elogiar, que senão ele fica aí encher-me a moral do cara. Não, mas ele, tu às vezes só olhas para o golo e só olhas da maneira como ele fica isolado, mas realmente tu tens de dar valor às vezes aos movimentos e isso é um jogador inteligente e eu vejo o Fábio como um Claro. jogador assim. Exato. É mesmo isso. E um avançado que seja inteligente, seja agressivo como ele é e frio na hora de fazer golo. Aliás, vocês tanto ele como vocês ainda depois não têm o Vitinha, têm o Henrique e Sim, tinham sim, o Gonçalo Ramos, o TT também, não é? há Mas muitos, muitos. a vossa geração até é Não, muito todos os boa. avançados são. Em quase todos os setores, não é? Certo, 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 certo. Tem muitos médios, muita qualidade em todos os aspectos. Sim. Por acaso é uma Não, geração fantástica. é. E vocês têm agora europeu, né? Sim, Uh, no verão temos a Geórgia, é na Geórgia, não Holanda, é? é na Geórgia, vamos lá na Geórgia. Tenho lá um colega de equipa que é de lá e estou a gozar com ele, a dizer que vamos rebentar com eles. Eu brinco com ele. E Mas vai ser bom, vai ser bom. vamos lá ver se a Geórgia também não é aqui como o Japão, também não me surpreende, não é? Geórgia, Holanda e Bélgica, o grupo. Há de É ser um um bom grupo, grupo, de certeza. Sim. um bom grupo. Pronto, não sei se queres mencionar aqui mais alguma coisa do jogo do Japão. Acho que frisaste bem a coragem que eles têm em não dar um chutão, em privilegiar a posse. E o exemplo disso é que levaste uma tabela do guarda-redes. Não é vergonha nenhuma.
O Fábio está aí, ele pode dizer que foi o primeiro jogador da história de futebol que saiu lesionado aos 15 segundos de jogo. Aí ele apercebeu-se mais cedo que tu, então. Ele Ele apesar... apercebeu-se que, foi esperto, foi esperto. ele apercebeu-se Nós que ia ser tivemos, difícil nós e tivemos até a bola de logo. saída e eu meti nele e ele ficou quase sozinho com o guarda-redes e teve um choque com ele e saiu logo lesionado no primeiro minuto. Foi esperto. Foi esperto e azarado ao mesmo tempo. Mas ele já está bem, não já? Ele já está bem? Sim, sim, foi só um choque, foi só um Foi só choque. pancada, né? Foi um miguezinho do Fábio, a mesma Fábio. Não, ele viu que ia ser difícil, né? Até logo. Hum, Pá, a última pergunta aqui, quase da praxe do maestro, é como é que são os adeptos da Polónia? Diferenças de lá para cá? Hum, Qual a importância deles? O que é que me podes dizer sobre isso? Olha, eu não tinha muito, tinha conhecimento, mas não tinha muito conhecimento do futebol polaco. Não tinha muito conhecimento do leque antes de eles me apresentarem o projeto e falarmos sobre isso e ter conhecimento das coisas surpreendeu muito pela positiva. Pá, condições de clube grande mesmo, condições de clube grande. Tem tudo o que um jogador precisa, são fantásticos em todos os aspectos, tens tudo. Estádio top, pá, os adeptos, fomos jogar, para tu teres que ganhar um bocadinho só, nós fomos jogar a Conference League em Viena, o último jogo, foi o penúltimo antes do Vila Real, foi o penúltimo jogo do grupo e nós tínhamos 2 ou 3 mil adeptos em Viena, a jogar fora, pá, em casa, jogos grandes, está cheio, 30, 40 mil pessoas, fantástica, claro que é demais. Eu há um tempo tinha visto, e não sei se tu viste, um videozinho, acho que foi aniversário 100 deles, que foi o ano passado com um drone, que corria à volta do estádio, não sei se tu chegaste a ver isso, isso passou Não, muitas nunca redes vi. sociais, que foi um drone que passou à volta do estádio todo, o estádio a festejar, opá, isso passou pelo mundo e eu realmente tinha visto isso. E depois, quando houve o interesse deles, a primeira coisa que me veio à cabeça foi adeptos fantásticos. E é a realidade. São muito exigentes. Nós já passamos por uma fase mais negativa no Negativo. início da época, porque eles foram campeões ano passado. E nós passamos por uma fase mais negativa no início da época em que eles exigiram muito de nós. Tens A sensação que eu tenho é que o campeonato é muito com o perder de poder do Legia, do Legia ou Legia, acho que é Legia que eles dizem, não é? Sim, 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 Nós sim. aqui dizemos Legia, mas acho que é Legia. Sim, nós dizemos Légia, eu também digo Légia. Um, e, e com o poder, com a perda de poder deles, o que eu tenho visto do campeonato é que tanto é campeão o Lec como agora neste momento é o Rago que está em primeiro, não é? Sim, 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 sim. Há uns tempos era o Pogon e parece-me ser um campeonato muito competitivo Sim, 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 sim. em que vocês tanto estão para ser campeões como também estão a lutar simplesmente por uma Conference League ou por um apuramento mais mexeruco, não é? Que é sempre bom na mesma, Não, mas é um campeonato fantástico, muito competitivo, não estava à espera. Tu vais jogar a qualquer lado, os estádios são todos fantásticos, estádios incríveis. Nós fomos jogar ao Pogon, o Pogon estava à meio da tabela, se não estou em erro, e um ambiente incrível lá. Pá, tem sido uma experiência boa e lá está, todas as equipas, tu tens ali se calhar 4 ou 5 equipas que lutam pelos lugares de cima, mas todos os jogos são muito difíceis e isso vê-se porque nós no início até perdemos demasiados pontos contra equipas que provavelmente não são candidatas, e bem da qualidade deles, bem da qualidade deles. Eles agora estão a buscar muitos jogadores à Europa, inclusive há uma equipa que é o Radomaniac que vai buscar muitos jogadores a Portugal, tem muitos portugueses e brasileiros lá, e sim, eles estão. acho que tem olheiros portugueses, já cheguei a falar com um, tem olheiros portugueses também lá no Radomiak. Sim, acho que é mesmo isso. Acho que é mesmo isso que se nota da ideia que eu tenho. Mas quais são as diferenças que tu sentes de lá para Portugal? Ou seja, estamos a falar de adeptos ao leque ao nível de quê? Dos três grandes aqui, se calhar,
Eu a diria, massa, a nível de. Lá está, mas também ambiente e número é, pronto, como quiseres dizer, como quiseres, na Polónia tu também tens muito mais população, não é? Que em talvez. Portugal. Não, eu sei, mas estou a dizer, tem mais população em Portugal. No Porto, pá, claro que é fantástica, que eu estive lá e sei que os super são fantásticos. Os três grandes é claro que é sempre muito bom cá em Portugal, mas lá, claro que é diferente, sabes? Tipo um estilo, digamos, aqueles argentinos, uruguaios sabes, esse estilo assim, pá, são lixados, digamos, mas lá está, tu sentes o apoio, jogas em casa, sentes o apoio incrível, então em jogos bons, agora com o Vila Real que tivemos o último jogo da Conference League que ganhámos 3-0, o ambiente estava top, claro que incrível, pá, digamos que o ambiente lá tens que tens que pôr um Porto Benfica cá em Portugal, um clássico, ou um Sporting Benfica, ou um jogo entre eles, para pôr o Valência lá, Um lá. ambiente, assim, Sim, o ambiente. O ambiente é muito forte, as pessoas todas. Lá está. O leque também é como se fosse um Porto, também fica um Sporting em Portugal. uma equipa grande. Uma equipa grande, as pessoas dão muito valor, conhecem-te em todo lado. Acho que eu não tinha conhecimento que realmente era assim. As pessoas ligam muito ao futebol, são muito fãs em todo lado. Em Varsóvia são malucos pelo Legia também. O ambiente do Legia, lá está. Nem cantinho. Digamos que em Portugal nós conhecemos mais a Legia, não é? Sim, Por causa de os jogadores que passaram por lá e da história deles, mas o ambiente no Leque é muito bom e eu para Portugal, se não for os três grandes, Vitória provavelmente, o Vizela também por acaso tem muita massa tem. adepta, digamos, mas lá todas as equipas têm boas claques, bons adeptos, bons estádios, boas condições e é muito diferente nesse aspecto para Portugal. Pois lá está, é a tal ideia que nós temos que só existe futebol em Portugal e na Europa os principais países, mas lá está, a Polónia também te dá se calhar umas condições tops para tu fazeres aquilo que nós gostamos, né? Que é Claro, jogar. claro. Sim, 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 E sim. isso para nós enquanto jogadores é muito importante e as pessoas nem sabem o quão importante é nós estamos num clube que te dá condições e que te trata realmente como um Sentes jogador de jogador, futebol. sentes jogador. Sim, porque nós queiramos ou não, somos mimados. Jogador profissional de futebol, Sem dúvida, somos sem dúvida, mimadinhos. sem dúvida. Um, e pronto, assim, eu não sei se queres falar mais alguma coisa, tens aí algum tópico mais. Olha, Um, eu antes de nós terminarmos, antes de nós fecharmos isto, eu queria dizer, lá está, que o projeto Maestro é um projeto fantástico que vai dar muitos frutos no futuro e que as pessoas deveriam acompanhar muito mais este projeto e tenho a certeza que agora daqui para a frente vão acompanhar. E eu vou agora no Natal fazer um giveaway com eles sobre com a minha camisola, porque sim, acho vai ajudar um bocadinho também isto a crescer, que está a começar agora e vai ter um crescimento fantástico, o que eu sim, acho. E lá está, no eu Natal vou concordo. fazer um giveaway com eles para dar às pessoas também, para as pessoas já saberem o que é que vamos fazer. E é isso, de resto, acho que gostei de falar contigo, acho que percebes, és uma pessoa. O Danta já me tinha dito que a pessoa que tu eras, que era uma pessoa muito inteligente, a maneira como tu jogas também encaixa-se muito no meu estilo de jogo, aquilo que eu gosto, e gostei de falar contigo. Este tempo foi bom, porque é sempre bom falar daquilo que mais gostamos, não é? Futebol, sim. E vermos o futebol da mesma forma, não é? No fundo também é Sem importante. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E sim, pronto, olha, fica aí a novidade para a comunidade, que vais fazer um giveaway com o maestro. E é como tu disseste, eu também já tive a oportunidade de, noutro contexto, quando falei com o Rafael, na altura, também disse que isto é muito bom, este tipo de conversas que a maioria das pessoas não está É, sem habituado, dúvida. porque nós, quando vamos em frente à Câmara, dizemos os chavões de sempre, é sempre os mesmos chavões Claro, e claro, claro. até parece que jogamos, até disse, num tom de brincadeira, que nós até parece que jogamos todos na mesma equipa, porque é sempre a mesma coisa Sim. que nós dizemos É e verdade. parece que jogamos todos na mesma equipa. E acho que isto pode ser uma faísquinha que possa impulsionar as pessoas a falar realmente mais do que interessa e falar coisas diferentes, que acho que é importante. Sem dúvida.
Olha, da minha parte também foi um grande prazer falar contigo. Nós já nos tínhamos defrontado algumas vezes, Sim, sim. já acho que nunca me ganhaste. Uh, uh, mas foi um prazer, foi realmente um prazer e olha, vamos nos encontrar por aí de certeza e vamos ter mais Certeza oportunidades absoluta. para falar mais disto. Gostei muito e Também eu, amigo. Prazer foi todo estamos, meu. estamos juntos. Vamos falando. Para a comunidade, só despedir, também te vais despedir, não é? Obrigado por terem estado connosco, espero que tenham gostado. Se alguma coisa correu mal, foi a primeira vez que fizemos assim neste contexto, portanto, sejam pacientes e queridos. Fantástico. Meu Tá? amigo, um grande abraço e obrigado por esta oportunidade. Tá, um abraço. Tchau, tchau.